Bom dia, meus amigos. Mais uma vez me encontro aqui no cantinho da reflexão com o meu café para mais um papo fora do padrão. Para você que não me conhece, me chamo Edson, sou comunicólogo, graduado e pós-graduado e atualmente estudante de psicologia, segundo ano de psicologia. Bom, mas eu não venho aqui como um estudante de psicologia ou qualquer outra classificação. Eu venho aqui como uma pessoa comum, bater um papo com vocês, trocar ideia, compartilhar pensamentos. E hoje não é diferente. Eu poderia até dividir esse vídeo em várias etapas, fracionar os assuntos, mas eu preferi fundir ele numa única temática, que é a interdependência comportamental. Bom, vamos lá. Interdependência comportamental é algo que é estudado na psicologia social, mas como eu já expliquei, eu não venho aqui como um futuro psicólogo, comunicólogo ou qualquer outro rótulo profissional. Eu venho aqui como uma pessoa comum que faz as suas considerações, as suas observações e compartilha com vocês. Bom, o que seria interdependência comportamental de uma maneira bem resumida e leiga? Seria a maneira como o comportamento de algumas pessoas, de um grupo, de um todo, influencia no seu próprio comportamento. Basicamente é isso, tá? E por que eu resolvi tocar nesse assunto aqui com vocês? Porque já há algum tempo eu venho observando aqueles comportamentos que se tornaram clichêizados, né? Tais como: hoje em dia está todo mundo muito traumatizado, está todo mundo com medo de se relacionar, com medo de se envolver. E aquele comportamento das pessoas que hoje em dia parece que, se não tiverem haters, elas não são relevantes, principalmente em ambiente digital, né? Então você às vezes acompanha algumas pessoas aí, famosas ou anônimas, e essas pessoas se dedicam diariamente a mandar indiretas para supostos haters ou inimigos, e a vida delas vive em função de polêmicas, muitas vezes fabricadas. Então vamos por partes. Primeiras considerações a respeito do tá todo mundo muito traumatizado. Isso já virou meme, inclusive, né? Provavelmente muitos de vocês aí do outro lado já devem ter visto memes aí sobre essas questões que envolvem relacionamentos, falando exatamente isso, né? Sobre como hoje em dia as pessoas têm medo de se relacionar e preferem se isolar nos seus lares, assistindo Netflix e comendo sozinhos, né? E eu gosto de ver esse tipo de postagem para justamente ler os comentários e ver como as pessoas embarcam nessa ideia e adotam esse comportamento, essa causa para elas mesmas. Muitas vezes não tendo passado realmente por situações traumatizantes durante a vida, sabe? E eu fico pensando assim, cara, tem gente que passou por 2 guerras mundiais, sabe? Que viveu situações sanitárias muito piores do que a gente está vivendo hoje em dia, que viveu um holocausto e que conseguiu dar sequência nas suas vidas, né? De uma maneira tecnicamente normal, né? Ou seja, construiu família, teve filhos, construiu uma vida independente dessas situações. E aí eu fico vendo hoje em dia as pessoas, porque teve uma decepção amorosa, ou o seu ex ou a sua ex te traiu, e aí fala, nossa, tô traumatizado, não quero mais me envolver com ninguém, sabe? Eu não consigo, eu não confio. Eu recebo muito isso no meu direct, pessoas que me mandam mensagem assim, como fazer para confiar nas pessoas? Eu não consigo mais confiar em ninguém. E eu fico falando, nossa, às vezes eu paro para conversar, cara, tu já parou para pensar que só o fato de você pensar que você não quer confiar em ninguém vai fazer com que você realmente não confie em ninguém, sem ao menos essa pessoa ter te dado motivos para você desconfiar dela, né? Porque é um pensamento completamente injusto e irracional, uma vez que é desprovido de motivos. Imagina, você me conheceu hoje e você já desconfia de mim em tudo que eu falo?
por conta de uma experiência que você teve anterior à minha, que pode ter sido sim uma experiência séria, uma experiência grave, mas que não resume, não é uma amostra fiel de todas as pessoas que você vai encontrar na sua vida. E isso me deixa um pouco surpreso e eu não sei como definir, chateado, puto, sei lá. Porque eu vejo que você que está aí do outro lado que adota esse tipo de comportamento perde tempo de vida adotando esse tipo de comportamento. Você deixa de viver, sabe? Você fielmente acredita que está todo mundo traumatizado, inclusive você, sem ao menos ter passado por uma situação realmente traumatizante. Como eu te disse, meu amigo, minha amiga, teve gente que viveu um holocausto. Teve gente que viveu não só uma, 2 guerras mundiais, dentre outros conflitos, que passou por situações de crise sanitária, como a gente vem vivendo agora, muito piores, e seguiram em frente. Sabe por que seguiram em frente? Porque não teve ninguém para falar para eles que, nossa, tá todo mundo traumatizado. Eu acho que o ser humano, ele é uma... Eu ia falar uma máquina, né? Mas assim, porque o nosso funcionamento, tanto psicológico como físico, né, se assemelha bastante, se você for parar para pensar, ao funcionamento de uma máquina, porque é uma cadeia de acontecimentos, é uma cadeia de fatores que vão levando umas coisas a outra, que tem uma sequência, né? Por mais que a gente não perceba isso. Então se assemelha, inclusive. Não à toa existe uma frase muito clichêizada que é uma máquina perfeita, né? Funciona, o corpo humano é uma máquina perfeita, né? E é como se a gente colocasse uma instrução de programação no nosso processador aqui, né? No nosso HD diferente. Então, se você vai lá e instala esse aplicativo do trauma na sua mente, você vai agir como uma pessoa traumatizada. Então esse é o primeiro ponto. Eu queria que você pensasse muito bem, refletisse muito bem sobre isso. Se o fato de você ter vivido alguma situação que você considere traumática é realmente relevante a ponto de fazer com que você se torne uma pessoa traumatizada ao decorrer da sua vida, você vai perder tempo de vida tendo a certeza de que você é uma pessoa traumatizada, sem ao menos tentar lidar com isso de uma maneira positiva, para que você viva uma vida plena, feliz, sem carregar esse peso consigo. Gostaria que você pensasse nisso, tá? E pensasse também se de repente o fato de você carregar essa ideia de ser traumatizada não é apenas uma necessidade de você fazer parte de todo um conjunto social que diz estar traumatizado. Por isso que eu comecei explicando. Hoje o assunto é sobre interdependência comportamental. A maneira como o meio, o ambiente em que você vive, seja ele físico ou virtual, né, as nossas redes sociais, te influencia a determinados comportamentos e a determinadas posturas de pensamento. Então eu gostaria que você tivesse esse pensamento crítico e refletisse sobre isso. Até que ponto você realmente é uma pessoa traumatizada? Porque as palavras têm poder. E se considerar uma pessoa traumatizada é pesado demais, na minha humilde opinião. Bom, tem 8 minutos já de vídeo. Eu falei que ia tentar condensar todo esse contexto aí de ações num único vídeo, mas eu acho que vai ficar muito longo. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui falando sobre essa questão de tá todo mundo traumatizado, né? Fazendo esse pedido, que você reflita sobre isso, que você tente enxergar se realmente você viveu um trauma suficientemente grande e relevante para que você tenha se tornado uma pessoa traumatizada, ou isso é só um reflexo da sua interdependência comportamental. E se realmente você considera que você viveu um trauma relevante a ponto de ter mudado quem você é, a sua postura de comportamento, procure um profissional, procure uma terapia, procure um psicólogo. Eu, como estudante de psicologia, mas antes mesmo disso, entendo como é relevante, como é importante a gente buscar
uma ajuda profissional, não só em casos como esses, mas né, você está sentindo uma dorzinha, procura um médico. Não vai na farmácia comprar um analgésico por conta própria, porque às vezes aquela dorzinha é sintoma de algo mais grave, né? Então eu sempre recomendo isso, procure uma ajuda profissional se você realmente acha que você é uma pessoa traumatizada, se você realmente acha que você não consegue mais confiar em ninguém, tá? Às vezes é sua mente te sabotando, sabe? Então fica essa dica, espero que esse vídeo tenha feito você refletir um pouquinho. E no próximo vídeo eu vou dar sequência a toda essa construção de pensamento sobre interdependência comportamental, falando sobre algo que não posso dizer que é uma invenção minha, mas eu nunca ouvi nem na literatura extraoficial ou nenhuma outra pessoa falando, que é sobre, na minha opinião, algo que eu chamo de síndrome de Dom Quixote, que tem a ver totalmente com essa interdependência comportamental. Então vamos lá, já estão 11 minutos de vídeo, vou nessa, obrigado pela atenção de vocês. Quem puder, se inscreva no canal, dá um joinha aí, o canal tá novo, mas a gente já tá batendo 5.000 inscritos aí. Se você não me segue lá no Instagram, tem aqui meu Instagram também. Tamo junto, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Valeu!